E o Entre Polainas está no ar. Vocês são muito bem-vindos para participar com a gente. Eu sou a Juliana e junto com as minhas amigas e parceiras Karine e Clarissa, eu tenho uma conversa franca, aberta, sem filtro sobre o universo feminino aos 40. Vamos lá? Então tá, galera. Chegamos de novo. Hoje a gente está aqui com a nossa super convidada, que nós vamos explorar ela bastante hoje. Ela é a fisioterapeuta dermofuncional, Dani Brondani, minha amiga aí de muitos anos, apesar de fazer anos que a gente não se vê, né, Dani? Exatamente. Não pessoalmente, mas virtualmente bastante. Virtualmente sempre, né? A gente sempre se vê, estou sempre acompanhando as novidades da Dani. Bom, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, também sou formada em estética e tenho uma especialização em cosmetologia, que é a parte dos creminhos e dos ativos dos creminhos, tá? Eu atendo mulheres na área da estética há 18 anos. Comecei fazendo basicamente tratamentos estéticos. Tive uma fase que eu abandonei um pouco isso, fiquei basicamente no pós-operatório de cirurgia plástica, que hoje ainda é bem forte no meu atendimento. Mas, aos pouquinhos, eu acabei voltando para os tratamentos estéticos. Tem muitas mulheres que operam e que vêm fazer o pós e começam a conversar e questionar outras dúvidas e acabam ficando para outros tratamentos. Então, eu fui me reinserindo nos tratamentos estéticos por elas, nem foi uma vontade minha, né? Uhum. E hoje acabo atendendo bastante gente da minha faixa etária. Atendi muita menina há muito tempo. Meninas bem jovens, ali, adolescentes, na casa dos 20 e pouquinhos. Mas hoje não acabou andando para a minha idade. Assim, hoje as minhas pacientes têm a sua grande maioria, a minha idade para mais até. Tem algumas senhoras ali, 60 a mais, que estão comigo já há muitos anos. E nessa parte do tratamento estético vieram com pós-operatório e acabaram ficando. E amo o que eu faço, né, gurias? Não adianta. A gente, quando se insere na área da beleza, a gente não mais sai. Mesmo que a gente pare de trabalhar, tudo tu repara, tudo tu pensa, tudo tu lê, tudo tu olha. E a mulher já gosta disso, né? Isso das tuas pacientes serem mais velhas, tu acha que tem a ver com o teu público específico? Porque a sensação que eu tenho é que as meninas cada vez mais jovens estão procurando procedimentos, né? É que assim, ó, nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, a cirurgia plástica e a dermatologia deram um salto quântico, assim, foi uma coisa muito surpreendente o que melhorou, o que surgiu, o que mudou, que tem coisas hoje que a dermatologia faz, que é quase uma cirurgia plástica, né? Menos invasivo, se tu for para pensar em questões de custo, no somatório das coisas delas por elas, né? Hoje tu preencher um rosto inteiro, tu fazer um laser, um bioestimulador, vai dar o valor de uma cirurgia facial. Vai dar ali seus 10, 15, 20 mil reais, entendeu? Então, mas tem gente que tem muito medo da cirurgia, tem muito medo da anestesia, não gosta do pós-operatório. Então, são públicos, né? O que eu vejo das mais jovens é que elas gostam da faca mesmo, elas querem operar. E elas são mais influenciadas também pelas redes sociais, né? Essa coisa tá muito forte, principalmente pós-pandemia, selfie. Então, assim, cirurgia plástica de nariz na pandemia aumentou 70%. Puxa vida! Por causa das selfies e dos vídeos. Foi um boom, todo mundo queria fazer nariz, né? Todo mundo queria ter o narizinho de boneca, que nem eu digo, aquele bem pequenininho, bem fininho, bem arrebitadinho, por causa da câmera, que distorce, né? Meu Deus. Agora com os filtros até parou um pouco. Porque daí ela coloca um filtro e o filtro dá uma amenizada.
como isso é grave, né? Eu li uma pesquisa que o QI da população mundial baixou não sei quantos pontos em função do celular. Claro. Eu tava até ajudando. As pessoas não pensam mais, né? Outro dia eu estava até comentando que hoje em dia eu acho que eu ainda sou uma pessoa que penso, porque eu tento eu tento criticar as coisas que eu leio, eu tento buscar o oposto daquilo que eu estou lendo, mas hoje em dia a gente só recebe, né? Mas uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu não consigo mais memorizar números. Se alguém me liga e diz assim, anota aí, tal. A coisa que antigamente eu ficava com o tal na cabeça e depois anotava. Hoje em dia eu não consigo decorar 3 números em sequência, assim, já fico, o que era? Tal. Então, assim, esse vício, né, de a gente ter tudo. É um vício, é. A gente acaba vivendo através das redes, né? Isso que a Dani falou é muito sério se a gente for parar para analisar, né? Tu aumentar. É porque muito jovem operando, né? Jovem, 15 anos, 16 anos. Não tem a capacidade de saber se isso vai ser bom ou não, entendeu? E do ponto de vista da estética, né? Assim, o quanto isso virou uma preocupação, né? Que hoje as pessoas distorcem suas imagens até com os filtros, né? E me parece, eu tenho a sensação que elas próprias acreditam que elas são daquele jeito, né? Porque elas só usam aqueles filtros ali. E eu fico imaginando, assim, como é que é quando tu tem que sair de trás da tela e ir para um encontro real, por exemplo, né? Porque tu não é igual àquela imagem ali com aqueles filtros, né? Então, e o filtro... e tem uma campanha dos cirurgiões plásticos que o efeito que o filtro dá não tem como reproduzir em um ser humano, entendeu? Sim. Tu não consegue fazer uma face... seja com preenchimento, seja com cirurgia plástica, fica igual. Talvez maquiagem, né? Porque a maquiagem tem uns pontos de luz, e tu consegue escurecer e clarear algumas partes, mas aí é um trabalho artístico diário, né? Tu fazer todos os dias uma maquiagem nesse nível. É que a maior parte das coisas hoje a gente resolve esteticamente falando, né? O problema é aqui, né? Porque a gente nunca se enxerga, nunca é suficiente, né? A gente nunca é. Não, isso vira um vício. E vira um vício, é muito forte isso. O que eu vejo, tá? Eu vejo assim que tem muita gente que quer agradar o marido, entrar num padrão de amigas, de sociedade, acaba fazendo cirurgia ou procedimento que não é para elas, é para se encaixar naquilo ali. E normalmente são pessoas que não ficam satisfeitas depois, porque não fizeram para elas, né? Sim. Então elas não conseguem ter a alegria depois de quem queria. Não é a mesma coisa de, alguém sempre sonhei isso, e aí vai lá, opera, ou preenche, ou faz, e aí fica naquela felicidade, aquela euforia depois de eu conseguir. Então é complicado isso. Ou uma pessoa que faz porque o marido quer, é bem forte isso, gurias do marido querer e a mulher operar é bem... Isso é uma coisa que, não sei para ti, Ju, mas no meu consultório já apareceu bastante, uma coisa que eu trabalho bastante quando aparece, porque vem exatamente essa fala, né? Eu tô pensando em fazer uma plástica na barriga porque o meu marido quer. Ou tô pensando em botar um silicone porque meu marido gosta. E na hora, assim, para tudo, né? Para tudo. Vamos repensar essa sentença, porque, assim, como assim, né? Eu vou fazer uma cirurgia, um procedimento estético, porque a outra pessoa quer ver aquela né? Então, assim, essas questões, eu acho questões muito sérias, porque eu acho que aqui a gente vai ter a oportunidade de falar, né, Dani, que quando a pessoa tem uma maturidade, ela entende o que ela está fazendo, ela deseja fazer um procedimento para se sentir melhor, para se sentir mais bonita, todos esses procedimentos são muito bem-vindos, né?
Agora, Exatamente. com essas pressões sociais, de as pessoas estarem focadas no que elas aparentam ser, né? E não essencialmente no que elas são. E nessa preocupação de agradar, né? Eu brinco que a gente vai ser estudado no futuro, porque eu tenho poucas pessoas que eu conheço sem prótese de silicone. Daí eu disse, vão achar aquele mar de esqueleto com as próteses em cima, assim, só vão achar que era uma seita ou alguma coisa assim que existia. É muito forte. E é uma coisa meio de sociedade de se encaixar, de se enquadrar. E essa coisa do relacionamento também, eu já ouvi de paciente falando assim, ai, meu marido fica vendo essas mulheres maravilhosas todo dia no Instagram, TikTok, e aí ele chega em casa, tô eu. Então eu tenho que ser pelo menos um pouco parecido com isso, entendeu? Já vi paciente querer operar para não se divorciar, porque o marido tá indo embora, então eu vou fazer uma lipo, botar uma prótese para ele ficar. Aí, normalmente, quando existe essa fala na consulta médica, o médico não faz. Normalmente eles não são muito diretos, assim, porque a pessoa tá no desespero ali de não perder o casamento, né? Então eles fazem um processo mais longo de exames e de consultas, já fala até para a equipe ali, ó, marca essa paciente só para daqui 2, 3 meses, faz de conta que não tem nada antes, para dar tempo dessa história se resolver, para sim ou para não, e de repente a cirurgia não aconteceu, ou acontecer por outro motivo. A pessoa tá com uma fala dessa, é uma pessoa que tá com um baita baque na sua autoestima, né? Que tá achando que resolver alguma coisa do lado de fora vai resolver seu casamento, o que a gente sabe que não resolve, né? Então, assim... Nada. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu reparo muito. Que quando elas fazem por elas, normalmente elas se separam depois. Ah, é? Eu não sei se isso empodera. Era o que faltava da segurança. Principalmente esses mommy makeover, que a gente chama, que são as cirurgias pós-gestação, que aí é lipo e mama, ou abdominoplastia e mama, que aí tu volta a ter o teu corpo de antes da gestação, né? O corpo jovem. Tem essa expressão em inglês que é o mommy makeover. Vamos refazer a mamãe, né? Gurias, elas se empoderam de uma forma, mas aí porque elas buscaram isso. Eu vejo muito isso com bariátrica, né? Também. E aí, depois que emagrece, se separa. Isso eu já vi muito. Não, todas as bariátricas que eu conheço, depois que fizeram a bariátrica, se separaram. Olha, agora tu falou, me veio umas 4, 5 na cabeça, todas. É impressionante. Mas eu acho que é um resgate de autoestima, mas aí é que elas estão resolvendo uma história delas com elas, né? Sim. Aí é uma história, né? Aí é uma história, né? Agora, essa história de achar que vai conseguir resolver alguma coisa para outra pessoa se resolver, né? Fazendo alguma mudança, porque, assim, uma coisa que eu acho muito triste é assim, claro, existem mulheres belíssimas, né? Com corpos esculturais, é óbvio que existe. Mas, assim, eu acho muito triste as pessoas acreditarem, por exemplo, quando olham as atrizes na televisão, né? Aquilo ali cheio de trabalho, de maquiagem, de academia, de plástica, de luz, né? Para focar no... De filtro. De filtros, de cabelo feito ali todo dia para aparecer. Aquilo não é a vida real da pessoa, né? Se a pessoa for lá no café da manhã da pessoa, não vai encontrar aquela mesma figura. Então, acho triste as pessoas também acreditarem que essas figuras são reais, né? Enquanto dá raiva, né? Quando elas enxergam que a realidade não é essa, porque o que leva alguém, né, a ver uma foto lá da, sei lá, Juliana Paz na praia, né, com uma celulite na bunda normal de qualquer mulher, né, com a olheira, e esculachar a mulher na rede social com toda uma ira, né, que vem... é quase assim, tu não permite o outro ser humano a ser imperfeito, né? Nem o público que está lá enxovalhando e nem a mídia, que a matéria da mídia é Juliana Paz vai para a praia e mostra celulite. O Instagram é um instrumento de trabalho, principalmente dos famosos, né? Claro. E é a parte bonita que tu quer colocar ali, não quer botar a parte feia da tua vida, né?
Então, é complicado. Tem uma fala da Binti maravilhosa, né? Que ela deu uma entrevista e eles usam essa fala dela até hoje. Ela diz assim, a Gisele da capa de revista não existe. Eu não vejo ela a não ser na capa de revista. E eu acho isso bem importante, porque a Binti foi, durante muito tempo, o ícone, né? Então, ela traz isso, do tipo, o que tá ali, gurias, é só ali, em lugar nenhum mais. Uma coisa que a gente conversou aqui e que tem muito a ver com isso também é que as pessoas, elas não aceitam o envelhecimento, né? Então, dessas pessoas públicas, então, eu me lembro agora rapidamente da Xuxa, me lembro da Vera Fischer também, de ter sofrido com vários comentários extremamente maldosos. Beth Faria na praia de biquíni, com Beth 70 anos, Faria, exatamente. Da praia, que isso, gente. Gente, tudo que eu quero é chegar aos 70 com o corpo da Beth Faria. Eu acho elas maravilhosas, gurias. Tu tem que ver qual é o perfil de pessoa que tá falando isso. É o perfil de uma pessoa que está muito insatisfeita. E aí ela olha, ela projeta no outro, né? Eu quero ser tão bonita quanto ela. Daí quando ela vê que ela não é, aí o castelo dela desaba, né? Exatamente. Não é o do outro, é o dela que desabou. Exatamente. Dani, eu queria te fazer umas perguntas. Eu tenho... Eu queria... Como é que tu vê, assim, trabalhando nesse meio, né? Então, a gente está fazendo essa distinção, né? Porque eu acho, assim, quando uma mulher, um homem, enfim, porque hoje acho que os homens procuram mais procedimentos estéticos do que no passado. Tá bem forte agora. Quando uma pessoa procura um procedimento estético com consciência, com maturidade, né, buscando aquilo para se sentir melhor e tal, a gente está falando de um cenário. E quando a gente está falando desse outro cenário, das pessoas acharem que podem resolver seus problemas, mudando alguma coisa aí da parte de fora, vamos dizer assim, né? Como é que tu vê, assim, esse equilíbrio no teu trabalho, no dia a dia, assim? Assim, eu, Daniela, sou muito sincera, gurias. Eu tenho até pacientes que brincam comigo, Dani, tu perde dinheiro. Eu digo, perco dinheiro mesmo. Porque se eu acho que não vai funcionar, não vai dar o resultado, ou a expectativa tá muito fora do que é aquilo ali, ou, de repente, não é para mim isso, é para um cirurgião plástico, é para um dermatologista. Eu sempre repito isso, mas a gente não zera nada, né? Porque a paciente tem aquilo, eu quero zerar a barriga, eu quero zerar a flacidez, eu quero zerar... Gurias, a gente só nascendo de novo e ficando criança, não tem como zerar, né? A gente melhora bastante, e aí depende de cada uma, do seu metabolismo, de como é, né? Quanto mais flacidez, mais difícil chegar no resultado. Quanto menos, quanto antes tu começa, mais tu segura ali, mas igual a gente envelhece todo dia a gente acorda mais velha, né? Então, eu trabalho bastante com elas, aí às vezes também eu vejo, quer fazer um tratamento, sei lá, para gordura localizada, eu digo, isso aí. Eu falei, o que tu espera? O que tu quer? Tu quer melhorar um pouco ou tu quer zerar? Tu quer barriga chapada? Tu quer 20 anos? Daí, se ela me diz, não, eu quero, eu digo, então vai limpar. Guarda dinheiro. Aí eu faço o que eu posso. Porque não adianta, porque daí também tu é dinheiro, é tempo, é expectativa, é autoestima, tu trabalha com um monte de coisa. Eu fico imaginando que deve aparecer muitos pacientes com expectativa muito fora da realidade, né? Porque, assim, eu sou uma dessas realidades aí que tu falou que não tenho nenhum procedimento. Então, assim, eu imagino que muitas pessoas devam buscar com uma super expectativa de ficar parecido com esse ou com aquele, né? E que tu vê que aquilo ali não tem condição de acontecer. Eu sou bem no chão, gurias, porque eu sempre me coloco no lugar da paciente, eu sempre digo, eu quero atender as pessoas como eu gostaria de ser atendida, entendeu? Então, eu sempre pergunto, tá, mas o que tu... E assim, a gente sempre tem que deixar a paciente falar, porque às vezes tu olha e tu pensa uma coisa, ela quer tal coisa, e aí não é aquilo ali que tá incomodando ela, é outra coisa, entendeu? Então, a gente deixa a paciente trazer isso para ti também. Tem aquela coisa assim, eu não tinha mama, queria botar uma prótese, aí botei a prótese. Mas agora vi que minha celulite me incomoda, então vamos fazer celulite. Mas eu podia limpar a barriga, né?
mas eu podia aumentar um pouco o lábio. Então, tu vê que elas começam com uma coisa e aquilo um puxa o outro, porque daí tu corrigiu aquilo e aí tu começa a olhar para outra coisa, daí tu corrige a outra coisa e tu quer olhar para outra coisa. E aí a mãe de uma amiga minha foi expulsa do consultório do médico. mas vai. Cirurgião dela. Ele disse: tu pode ir embora, que eu não vou fazer mais nada em ti. Inclusive, Dani, eu tenho várias perguntas, tá? Porque assim, ó, eu não tenho muita coisa, mas assim, eu amo um Botox, tá? Eu amo. Eu faço Botox desde os 35, também não fico sem. Eu fiz pela primeira vez esse ano. Gostou, Ju? Eu, mais ou menos, porque falando em expectativas, né? Eu que sou uma pessoa assim, eu sou vaidosa, mas eu não tenho essa coisa com, por exemplo, as minhas fotos no Instagram, a maioria não tô nem maquiada, né? Eu não boto filtro, boto só aquele do Instagram básico ali de tudo, por causa da cor da foto, não é nem por causa da minha cara. Eu nunca tô maquiada, não, mas eu queria fazer alguma coisa porque eu achei que a minha cara começou a cair, né? Aquela coisa do derretimento do bigode chinês. Aí eu fiz um bioestimulador primeiro. Que é maravilhoso. Aí depois a horas eu me incomodava com essa ruguinha aqui do meio, né? Mas eu nunca tinha feito nada. E aí eu disse, tá, eu vou fazer só essa ruguinha aqui, só vou botar o Botox aqui. Aí todo mundo me dizia, não dá, tem que botar na testa inteira. Mas eu não quero só aqui. Tá, enfim, minha dermato me convenceu, né? Daí ela sabe como é que eu sou, porque eu morro de medo de ficar bochechuda, com aquela cara da plástica de hoje em dia, que todo mundo tem a cara igual. E aí ela já me conhece, ela disse, não, eu vou botar o que necessita para segurar aqui para poder, mas aí ela já me disse, né? Ela disse, essa tua ruguinha aqui, ela já está um pouco mais funda, tu deveria ter feito isso antes, né? Ela não vai sair bem. E aí, eu que não sou essas coisas, ia botar só para dar uma amenizadinha, eu fiquei meio decepcionada, porque a minha testa ficou lisa, que eu não me importava com as rugas da minha testa, o meu pé de galinha, que eu não tinha muito, saiu, que também não estava nem aí pro meu pé de galinha, e a minha ruguinha, que era o que me incomodava, segue ali, né? Diminuiu um pouquinho, mas tá ali, é bonita. Então, Dani, seguindo na linha Botox, tô contigo. Eu fiz assim, tipo, com 35 eu fiz uma vez, com 36 eu fiz outra vez, e aí eu engravidei e eu amamentei durante um pouquinho mais de um ano, tá? E eu tava louca para botar Botox, e eu tava louca para fazer qualquer procedimento, porque a gente fica, né, naquela... Não dorme direito, não nada direito. E a princípio eu queria essa orientação para que tu me passe para quem está nos ouvindo. Tipo, o que é a orientação do Botox durante a gestação e durante a amamentação? A gestação não pode nada, tá, gurias? Porque precisa ser feito estudos e ninguém vai querer ser candidato a esse estudo estando grávida, né? Colocando seu filho em risco. Então, não se tem dado nenhum, então, por isso, na gestação não se faz nada. Não pode preenchimento, não pode muitos ativos para usar até no creminho, no rosto. Agora, na amamentação, já é liberado tudo. Pode fazer Botox. Sociedade, inclusive, brasileira de pediatria já liberou. Eu, Daniela, não fiz nas minhas 2 amamentações, porque eu pensei, gente, esperei até agora, espero mais... Eu amamentei só 6 meses os 2, meu leite secou nos 6 meses exatos dos 2. Espero mais 6 meses, né? Pelo sim, pelo não. Mas já pode. Tem bastante gente que faz não, e preenchimento tu também. Não tá entendendo, Dani. Tu não tá entendendo. Meu filho fez eu decidi que eu ia amamentar ele até 1 ano. Ele fez 1 ano, eu fui direto para esteticista botar Botox. Aí eu fiz o Botox, a dermato sugeriu só que eu não amamentasse por via de dúvidas por uns 2 dias, só para que eu não ficasse encanada de que qualquer coisinha que desse nele fosse em função do Botox, né? E aí, enfim, consegui desmamar numa boa, tranquila, e botei meu Botoxinho.
Mas que bom saber, então, porque Não, acho que há um tempo atrás não tinha nem isso, né? Enquanto não, estava isso é meio aumentando, recente. não... Eu acho que deve ser máximo uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, que a Sociedade então Brasileira de Pediatria se manifestou, né? E autorizou. aí tu já fica um pouco mais tranquila, porque não são os médicos dizendo que pode, porque tem muita coisa que eles dizem que podem e que não pode, né? Acontece. Sim. E Para Dani, venda. quais são as coisas mais procuradas da mulherada da nossa idade, assim, quando elas chegam para ti, né? O que elas mais procuram em termos de procedimento? Gurias, mulher depois dos 40, até ali beirando os 40, né? 37, 38, 39. Começa a se acentuar muito a flacidez. É a hora que a flacidez vem que vem, assim. Depois que tu faz 40 e começa a andar nos 40, só cresce. E isso é para sempre, né? Vai para os 50, vai para os 60, vai para os 70. E aí, então, são os procedimentos que mais se procura, assim, coisas para flacidez. Principalmente no rosto, mas também muito de corpo, né? Esse interno de coxa, que muita gente acha que é celulite, e é flacidez. Braço, às vezes a dobrinha do sutiã que começa a marcar atrás, a gordurinha da axila, a papada que começa a cair, a aparecer. Sim. Tudo isso estou me reconhecendo. É o que vem, né? E aí, por quê, né? Porque a gente sabe que até 10 anos antes da gente entrar na menopausa, ou seja, a partir dos 40, porque a idade média de menopausa é 50, os hormônios já começam a cair, né? Os femininos. Mesmo que tu não tenha sintoma nenhum. Então, isso já vai afetando a pele, já vai afetando o sono, que aí, consequentemente, afeta a pele também, né? O humor, que daí gera estresse, afeta a pele também, né? Então, vai mostrando isso. Eu acho importante também, né? Porque assim, muita gente chega lá no teu consultório, eu quero um tratamento para flacidez ou para gordura localizada, mas a pessoa também tem que fazer a sua parte, né? Porque o tratamento estético Não, guria, vai super. fazer mágica, né? Assim, eu como só porcaria, não faço exercício, eu quero que tu me resolva a vida. Não funciona. Não funciona. Daí não funciona, não vai ter resultado nenhum. Assim, é bem complicado, porque a academia, a musculação, principalmente depois dos 40, ela não é mais uma escolha. Tem que fazer, né? Não só pela parte estética, porque a gente perde muita massa magra, muito músculo depois que faz 40, e quando entra na menopausa, então é absurdo. E é o músculo que sustenta a pele, né? É o músculo inchadinho que faz a pele ficar esticadinha também. Então, uma pessoa que não malha e começa a malhar, fazendo um tratamento estético, ela vai ver mais resultado. Uma que a gente está tratando a flacidez dessa pele, mas quando o músculo começa a inchar, ele nos ajuda. Né? Eu explico tudo isso para as pacientes. Outra também tem que cuidar muito da alimentação. Depois dos 40, tu precisa de muita proteína, tá? A mulherada gosta dessas pílulas mágicas, né? Gominha disso, gominha daquilo, gominha do não sei o quê. Eu sou meio contra essas gominhas, eu acho que não funciona muito. Eu acho que suplementos, sim, eu tomo vários suplementos em vitamina D, ômega 3, essas coisas, né, para a saúde, assim. Agora, ficar tomando colágeno, o estudo é muito pobre do que mostra o resultado de gurias, comam mais proteína, sabe? O que tu precisa é aminoácido, então tu tomar um colágeno, e o colágeno que realmente funciona, que é o único que tem estudo provando que tem um benefício na pele, tá? Custa 30 cápsulas, tu tem que ter silício e vitamina C junto para ele ser absorvido da forma certa. Custa R$250 as cápsulas por mês. Não é todo mundo que pode, né? Não, e para o resultado que tu vai ter, daí eu digo assim, guarda e faz um bioestimulador, então. Guarda 150, que eu acho que vai te trazer mais resultado. E aumenta a tua ingesta de proteína. Começa a botar proteína em todas as refeições.
No café da manhã, no almoço e na janta. Eu, Daniela, o meu café da manhã e a minha janta é só proteína, não como mais nada além de proteína. E aí, na hora do almoço, que eu como comida, arroz, feijão, outras coisas junto. E outra coisa também que eu tive que cortar, e que é bem comum depois dos 40, eu nunca tive problema de acne na minha vida. Nunca tive problema de acne. Sempre tive uma pele boa, uma genética boa, minha pele sempre foi fácil de cuidar. Eu fiz 40 em novembro, chegou ali janeiro, fevereiro, março, minha pele começou a estourar acne por tudo. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí fui na dermato, ela disse, não, Dani, é normal, é a acne dos 40 por questões hormonais. E aí eu tive que tomar Rocutan, tomei 6 meses, eu acho, limpou a minha pele. Ah, mas estourou mesmo. Não, Eu ouvi isso agora de uma pessoa de 30 anos, que é médica, também falou isso, que tinha a ver com hormonais e a pessoa também teve que tratar com essa mesma medicação. que é uma medicação bem chatinha, assim, né? Como eu já tinha os meus filhos, não pretendia engravidar de novo, porque ela é teratogênica, é meio chatinho isso, eu tomei bem tranquila. Só Dani, que aí eu comecei a ter acne de novo. Eu falei, não vou tomar Rocutan de novo. A minha cota de Rocutan já foi. Aí uma amiga minha que tem acne há muito tempo, que é da área da estética também, ela me disse, Dani, tô tomando ômega 3 e óleo de prímula dela. Me disse 2 comprimidinhos de cada e vi que funcionou. Eu falei, vou testar. Foi lá em abril, maio. Comecei a tomar 30 dias, sacou tudo. Eu digo, ai, graças a Deus. Então, assim, tem algumas coisas. Se eu soubesse do ômega 3 e do óleo de prímula, quando eu fiz 40, eu teria tentado antes de tomar o Rocutan, entendeu? E cuidar algumas coisas que a gente ingere. Tipo, açúcar depois dos 40 é bem complicado, porque o açúcar, ele degrada colágeno, ele gruda. A gente chama, é um processo que a gente chama glicação, tá? Ele gruda no colágeno, na fibra, e ele faz degradar mais rápido. Então, também cortei, comecei a comprar só coisas sem... Até achei eu sou viciada em chocolate, eu sou chocolatra, né? Achei um chocolate sem açúcar maravilhoso, que lançaram agora há pouco tempo. Como esse agora. Carboidrato, que acaba virando depois também açúcar, né? Tu sabe que uma coisa que eu sempre fui de fazer em skincare, tá? Desde os meus 20 anos, eu sempre passo uma coisinha no meu rosto antes de dormir. É um hábito já. E hidratação corporal desde a minha adolescência. Que eu comprava aqueles cremes anticelulite, que meninas não adiantam nada, tá? Já vou deixar disso aqui, não gastem dinheiro nisso. Uhum. Não achando, pelo menos, que vão ter um resultado, né? Se gosta do cheiro e da textura, bom, é outra história. Mas para isso não vai funcionar, não tem como. O creme chega lá dentro da célula adiposa e não tem como, é impossível. Então, eu criei esse hábito na adolescência, porque eu comprava cremes para celulite. E aí, eu criei o hábito do creme depois do banho, e eu brinco, se não tem hidratante, eu não tomo banho. Eu não sei tomar banho sem passar hidratante depois. E, claro, isso eu vi que, para mim, é bem importante, assim. É uma prevenção, e eu tomo bastante líquido. Então, depois dos 40, a gente resseca muito tudo. A gente resseca a pele, mucosas, tudo. Então, como eu já tenho o hábito do hidratante, eu sinto bem menos. Eu vejo que algumas amigas minhas que têm a mesma idade que eu já têm a pele mais craqueladinha do que eu, porque eu já tenho o hábito do creminho no rosto e no corpo da vida toda. E tenho o hábito da água também, que faz toda a diferença. E aí eu adotei o creminho do olho, que eu não usava, e, nossa, faz muita diferença o creminho do olho. Dani, isso que eu queria te perguntar. Tipo assim, na rede farmacêutica, tá? Uhum. Uma vez eu tive uma aula, só que agora eu não me lembro, que dizia que era só se o creme tinha tal coisa que chegava lá no meio da célula mesmo para fazer o efeito rejuvenescedor, tá? Tem algum, tipo, como tu falou, tem alguns cremes de celulite que não adiantam nada. Mas esses anti-envelhecimento, tu poderia deixar uma dica, assim, do que a gente pode, tipo, procurar que faça algum efeito para esse cuidado diário? Claro, tem sim. Assim, gurias, a gente tende, tá? A pele, ela tem um ciclo de renovação. Quanto mais velha a gente fica, mais esse ciclo fica
defeituoso, né? Ele fica mais longo, ele é mais ineficaz no que ele faz a renovação da célula. Então, o que é o ideal? A gente sempre usar um estimulador de renovação celular, que são os ácidos, tá? E toda vez que a gente fala ácido, todo mundo se apavora, né? Imagina aquela coisa. Mas existem ácidos de uso diário que tem uma porcentagem bem pequenininha, num pH bom, que não machucam a pele. Mas que se tu usar todo dia, eles têm esse efeito rejuvenescedor, porque tu mantém a tua pele se renovando no período que ela tem que se renovar, então mantém o viço, mantém o brilho, previne muito as ruguinhas, porque como ela tá, né, se renovando, a ruga tende a ficar superficial, não fica tão profunda, mas nunca sem hidratar junto, né? Depois dos 40, a gente precisa muito repor essa hidratação. O que eu, Daniela, faço? Eu uso uns ácidozinhos leves no verão, e no inverno eu uso retinol, tá? Que é um ativo, que é a vitamina A, que é o ativo do Rocutan, que é o que tem comprovação. Ele nem é considerado um ativo de cosmético, ele é considerado uma medicação, apesar de tu ter compra livre dele, tá? Tem duas formas, tem o retinol, que é um não ácido, que eu prefiro que as pacientes usem, porque ele irrita menos a pele. E tem o retinóico, que aí é a versão ácida, que aí sim, vai te fazer descamar e vai, né, ser mais irritativa na pele. Mas assim, tem que ter muito cuidado para usar retinol e retinóico. Não é qualquer pele que aceita. Não pode nunca passar um creme de rosto na volta dos olhos, seja o creme que for, que se cai para dentro do olho, irrita. Creme para olhos são só creme que está escrito ali, creme para olhos, né? Não pode aproveitar o creminho lá e passar em outro lugar, entendeu? E tem até cremes para corpo, hidratantes corporais com retinol, que são bem legais. Para as minhas pacientes lá na casa dos 60, eu peço para elas usarem esse. Vitamina C é maravilhoso, vitamina C, todo mundo pode usar, não irrita, não reage, não coça, não mancha, não nada. Vitamina C é maravilhoso. E tem uma produção maior de colágeno no uso contínuo. Ela não vai tratar o que tu já tem como o retinóico faz, mas ela vai dar uma segurada no que tá vindo, entendeu? Até tomar vitamina C oral também, de vez em quando, é legal. Eu tomo, às vezes, vitamina C, assim, umas 3 vezes na semana eu tomo. Porque é um antioxidante daí sistêmico para tudo. Não só para a pele, mas para todo o teu sistema, né? Toda a tua saúde junto. E Dani, uma coisa que eu tenho e que eu não tinha muito e piorou muito com a idade é o melasma. Vou te dar uma boa notícia. Quando você tá na menopausa, ele some, porque ele é hormonal. Ai, que bom! Pelo menos tem uma coisa boa na menopausa. Ó, acabam-se os hormônios, acaba a mancha. Sim, melasma, vou te dizer assim, melasma é muito da morena, né? Quanto mais melanina tu tem, mais tu mancha. Ele é multifatorial, a gente já sabe hoje, ele pode ser superficial, ele pode ser mais profundo, ele pode estar associado a problema com vasinhos, ele tem uma inflamação sistêmica, tem muita gente que faz modulação de intestino, faz aqueles detox que para lactose, glúten, e o melasma some. Então, ele tem a ver com alergias alimentares. Até minha irmã é nutricionista funcional e ela diz sempre, Dani, a pele é o intestino do lado de fora. Se a tua pele não tá boa, tem alguma coisa errada no teu intestino, assim, o que tu tá comendo, como tu tá levando a tua vida, entendeu? Ou tu tá comendo muito uma coisa que tu é alérgico e não sabe, tem muita gente que é alérgica a lactose, glúten, não sabe, né? São coisas que inflamam, e o melasma, ele é uma inflamação, né? Porque eu já melasma, eu tenho melasma, né? Super controlado, eu sou bem... O ponto 1 principal é filtro solar com cor. Eu uso. Tem que ter com cor, tá? Porque a cor, ela faz uma barreira extra, de preferência físico, porque o filtro solar químico,
O raio bate, ele filtra, mas ele entra na pele. E o filtro solar físico, que é o de bebê, inclusive, ele bate e reflete. É como se fosse uma hipogloss. Passa uma camada de hipogloss, ela é um filtro físico, ele tem óxido. Isso diz lá no rótulo? Diz. Mas se tu perguntar na farmácia, elas sabem. Tem a Vichy tem, SkinCeuticals tem vários. Tem a... Eu uso da Bioderma. Bioderma tem um maravilhoso. Que tem da Adicus, tem da Dermage, tem vários. Então, o melasma ele tem que estar sempre bem coberto e gurias repassar filtro solar, né? Porque a mulherada passa às 8 da manhã e acho que 3 da tarde com 40 graus em Porto Alegre. O filtro solar tá funcionando e o filtro solar dura de 3 a 4 horas. Então, eu sempre digo, escovou... Ai, Dani, mas eu tô maquiada. Eu também me maquio. Hoje, eu sou uma dica em maquiagem. Nunca achei que fosse ser um dia, mas eu sou. Eu nunca não tô maquiada. Às vezes eu me pego sábado dentro de casa, porque eu me olho no espelho e digo, ai, gente, que cara de acabada, vai passar um delineador e um rímel pra dar um, né? A gente acostuma, não adianta, né? Então, assim, eu passo por cima. Eu boto o protetor e vai por cima, não interessa, tem blush, tem corretivo, claro, não, e passo no olho aqui embaixo só, mas não passo em cima, porque eu passo sombra, delineador. Mas quando eu tô maquiada, eu uso o pó da Epsol. Também, pode ser o pozinho da Epsol, pode ser. Tanto faz. Eu uso Epsol, o meu protetor solar é Epsol 70, porque eu gosto da cobertura dele. E assim, gurias acima do filtro solar 30 não muda muita coisa, assim. É uma porcentagem de 95% e o 70% protege 97%. Então, dependendo do valor que muda, quando tu compra, não vale a pena. Tá. Mas aí tem que estar sempre coberto. E aí usa um despigmentante, tá? Diário, daí eu uso de noite. O que eu faço? Eu uso um ácidozinho bem leve uma noite. Na outra noite eu uso despigmentante. Na outra noite eu uso ácidozinho leve. E assim eu vou. Daí se eu vejo se a minha pele tá ficando muito sensibilizada, se eu tô muito na praia, daí eu dou um tempo. Uso uma semana só o despigmentante, tá? A vitamina C é um bom despigmentante, tu pode usar. E é super seguro. Tem a niacinamida agora, que é um ativo novo também, que é ótimo, não tem problema com sol. Arbutin também. Tem vários, esses produtos de farmácia, normalmente, que são empresas grandes, né? Avene, La Roche-Posay, Vichy. Eles têm a linha deles e é super seguro aquilo ali, porque são porcentagens já para não agredir a pele de ninguém. Então, se tu começar a ele ver manchinhas, já te joga que é por aí, entendeu? Eu acho que assim, infelizmente, né, eu acho que a qualidade desse tipo de produto está diretamente ligada no preço, né? Eles são bem caros, mas eles duram, Ju. Sim, mas eu digo assim, comprar um baratinho não vai resolver, né? Eu acho que a qualidade ela é diretamente ligada ao preço. Quanto mais caro, de fato, melhor, né? Esse despigmentante da Eucerin que eu estou usando, que eu gosto bastante, que é o Eucerin Duo, que ele tem um despigmentante que é patenteado pela Eucerin, que é o Thiamidol, só eles têm. Eu paguei quase R$300, mas eu estou usando ele faz uns 4 meses, eu acho. Por aí. Vai durar mais, e ele tem ainda, porque ele é bem aguadinho, assim, então eu boto um pump e boto na mão e ele vai o rosto todo. Mas, tem que investir, não adianta, gurias. Creminho de olho. Eu acho que tem... Creme de olhos é bem caro, 200 pila, mas eu digo, dura um ano, porque é uma mini gota que tu bota de cada lado, entendeu? Então, às vezes, tu tem que fazer o custo-benefício, né? Sim. Eu andei usando, antes de engravidar, era o ácido glicóico, porque eu já estava tentando engravidar. Eu uso glicólico. Foi maravilhoso. Glicólico foi maravilhoso para mim. Pode, mas igual, a minha obstetra achou melhor eu não usar também, mas enfim, enquanto eu usei, foi muito maravilhoso. Ele pode até 10%, de repente, a porcentagem que tu tava bem no limite, ela preferiu... Aí depois eu usei o ácido azelaico, que também foi ótimo para mim. Que pode na gestação e é ótimo para melasma.
Azelã é baratinho, Ah. custa 50 pila, tem na farmácia. Isso quer dizer, muito Pode usar no barato. verão. E tu gostou? Mas aí eu gostei, deu super certo para minha pele, porque na rotina do laboratório eu faço pesquisa, e aí quando eu fico muitas horas de máscara, eu fico com Claro. bastante acnezinha, assim, sabe? É normal, acne de atrito a gente chama. Toda a área que atrita muito da acne. Quem usa boné, aqueles adolescentes que usam muito boné, que tem a taça bem cheia de acne. Algumas mulheres fazem até na virilha, como se fosse uma foliculitezinha, mas é acne pelo atrito da calcinha. A calcinha. do Ai, que elástico. interessante! Porque que E aí, esse tudo foi com dermato. Esse foi Aham. tudo com dermato. Foi maravilhoso, deu tudo certo. Aí acabaram todos e eu não fui na dermato. Eu pensei, acho que eu vou me aventurar aqui. Aí comprei um da Revlon, que é com ácido. Ai, qual que é o ácido? Esse bem famoso. Hialurônico. Tá, mas Minha o pele ficou hialurônico ele é mega oleosa. só hidratante. Ah, O hialurônico olha aí, ó. é o único ácido que ele é só hidratante, ele não renova. Ele é para Então pele fica a dica seca. para quem está nos ouvindo. Exato. Tem Não, que ele é ter para um pele seca, é uma pele profissional. mais Não madura. dá. É uma pele mais madura. Eu comprei, eu testei. Eu adoro dermatologista por causa disso, porque eu adoro as amostrinhas, porque nem sempre funciona, né? Às vezes a dermato te dá um creme, e aí tu vai comprar, é caro, e aí não funciona na tua pele. Então, eu adoro a amostrinha. Infelizmente, a indústria farmacêutica não dá para fisioterapeutas, porque eu ia adorar sair distribuindo a amostrinha. Eu comprei um que era vitamina C, salicílico, que ele é um ácidozinho que descama, mas ele era uma porcentagem bem baixinha, e ele tinha hialurônico junto, era da La Roche. Gente, me deu uma acne aquilo, que tu não tá entendendo. Eu queria morrer, porque eu paguei uma fortuna, o negócio era lançamento. Aí, o que eu fiz? Eu dei para minha mãe, que tem 71, e a pele dela ficou maravilhosa. Então, assim, tem que Sim, testar. é que nem eu não posso usar água micelar, que é uma coisa que, teoricamente, para todo mundo é super de boa, né? Eu Mas usar água, um dia eu uso água micelar para tirar a maquiagem, a minha pele arde e descama toda. Não consigo usar. Para mim é impossível usar água micelar. tu sabe que eu não sou muito da água micelar, não gosto muito, não. É porque eu estava procurando um demaquilante, na verdade, né? Aí tudo porque eu tenho a pele oleosa, e me indicaram esse. Ah, vai, porque geralmente ele não dá alergia. Mas a alergia à água micelar nunca tinha ouvido falar. Não é alergia, mas a minha pele descama todinha, ela fica ela muito reage, sensível. é uma alergia, um tipo de alergia. É uma dermatite. Aliás, né, isso aí eu vou dizer para vocês, depois dos 40 eu virei uma perebenta. Qualquer Aparece bastante coisa. colinha, alergia, tô me coçando, é horrível. Eu não tenho acne, mas assim, a alergia eu tenho a qualquer coisa. Eu faço assim quando eu vejo que saltou uma bolota já. Tô me coçando. Mas é bem normal. A pele fica bem reativa mesmo, depois dos 40. Ai, que coisa triste. É só pior. Só piora. Só é bomba abaixo. Ô, Dani, tem uma outra muitas pergunta coisas para boas, te não fazer. vamos desestimular as pessoas. Não. Pergunta para te fazer. Assim, cuidados caseiros, tipo máscaras caseiras. Funciona? Não funciona? Perigoso? O que tu acha? Gente, comida é para comer, tá? Comida não é para passar no rosto. Aquele melzinho para fazer o como é que a gente chama? É que assim, ó. É que as pessoas confundem. É que as pessoas confundem, tá? Não, esfoliação com açúcar. Porque a minha avó. Não, a pior. A top, assim, desespero de qualquer pessoa que trabalha com pele. Leite de rosas. Leite de rosas é desodorante. A gente que usa para limpar o rosto, né? Vocês passariam um Redoxon na cara,
Gente, é desodorante. Não passem no rosto. Porque a minha avó passava, a pele dela era maravilhosa. Por quê? Não tinha mais nada para ela passar, naquela época ninguém fazia nada, porque não tinha buraco na camada de ozônio, porque a alimentação dela era 10 vezes melhor que a tua, ela não se estressava, porque ela não, né? Então, assim, não tem nada a ver com leite de rosas a pele da tua avó, tá? Pelo amor de Deus, não passem leite de rosas no rosto. Leite de rosa é desodorante, não passem desodorante no rosto. Pode dar dermatite, pode dar um monte de coisa, tá? Agora vamos voltar para a comida, que as pessoas gostam de passar no rosto também. O que as pessoas confundem? Tu vai lá, compra um creminho e tá escrito, com mel, extrato de mel e... Vai lá, é o babosa. Né? A babosa até não tem tanto problema de passar no rosto, mas vamos pensar uma outra coisa que tenha... Eu não sei, eu não olho nada disso, mas enfim... A pessoa acha que ela tem mel ali dentro. Não é, gente. Isso foi extraído em laboratório. O ativo de dentro da comida foi processado, foi estabilizado, foi colocado no pH, foi esterilizado. Então, assim, é o ativo daquilo ali, não é a comida que está dentro do... Entendeu? É isso que as pessoas não conseguem entender. Que o ativo, ele passa por todo um processo e o que sobra no final, tu não, é só uma molécula, tu não fica nem te remete à comida da onde veio aquilo, né? Sim. E tem também essa jogada do marketing de dizer que é natural, que é vegano, que é sei lá o quê, que, né, vende Sim. mais. E daí tu entende que é o mel mesmo, né? E tu entende que é o mel, tu pega o mel e passa no rosto. Não façam isso, porque pode dar pode dar fungo, pode dar dermatite, pode dar alergia. Pode ser um baita de um pepino. E o pior de tudo, tu tá gastando comida e não tá funcionando, entendeu? Porque não vai ter um benefício tu fazer isso. Por falar no baita do pepino para olheiro também não funciona. Chazinho de camomila. Bota um gelinho. Uhum. Bota um gelinho. Funciona bem mais do que isso, entendeu? Outra coisa, esfoliar o corpo com açúcar. Ou o rosto com açúcar, tá? Uma vez na tua vida, porque tu te apertou e a tua pele tá não sei o que, tu tá precisando muito, ok. Fazer disso um hábito, não. Por quê? O esfoliante, eles são nanosferas, eles são redondinhas, assim, eles não têm ponta. O açúcar, se tu bota ele no microscópio, ele é assim, ó. Ele é cheio de pontinha. Então, na realidade, ele arranha toda a tua pele. Pode até cortar, dependendo da pressão que tu coloca, né? E aí, tu cria mais... Imagina assim, tu passa um açúcar para esfoliar, aí tu machuca a tua pele, aí tu joga uma comida em cima como máscara, tu tá pedindo para acontecer uma coisa bem séria ali, de tu ter que depois tomar um antibiótico e ficar curando uma coisinha que surgiu, entendeu? Então, assim, no tempo das nossas avós, não se tinha opção, não se tinha cremes, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia tão a nosso favor, tem tanta opção, né? As minhas amigas são muito engraçadas, porque elas entram na farmácia, elas me ligam. Dani, olha só. Eu digo, tá bom. Ou começam a mandar fotos no WhatsApp sem parar. Dani, esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse aqui. Né? Porque realmente tu fica confusa, é um mar de opções. Até eu, que sou da área, e eu gosto de experimentar, eu jogo, assim, eu não sou de usar muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou bem sucinta. Isso também... Minha hamster fugiu da gaiola. Daqui a pouco eu pego ela. Eu vi uma coisa passando de que é isso, minha hamster? Eu sou bem sucinta, assim, eu uso um pouquinho produto por vez. Eu lavo o rosto de manhã, passo uma vitamina C, assim, se dá tempo e não tá muito calor, e um filtro solar, senão eu passo só o filtro solar. Antes de dormir, eu lavo o rosto com o mesmo produto e escolho o meu creminho de olho, que eu não fico mais sem, que, assim, melhora muito as linhas, melhora muito tudo. Porque o rosto as pálpebras, elas têm a pele mais fina do corpo. Então, elas desidratam muito fácil.
Então, é o primeiro, por isso que craquela é a primeira coisa que mostra a idade, né? São esse craquelado da volta do olho. Então, tu manter o máximo de hidratação que tu consiga manter ali é o ideal. Então, depois que eu comecei a passar o creminho do olho, eu vi que mudou muito a minha vida e minha cara, entendeu? Aí, Dani, tu tá fazendo uma propaganda que amanhã eu já vou comprar o meu. Tem vários ótimos. Se tu quiser, depois me chama no Insta ali, que eu te dou umas dicas, porque tem muitos bons. Mas eu tô achando que eu vou escrever todo o que eu achava que era o skincare que eu fazia, né? Não, daí se eu lavo o rosto, passo meu creme do olho, e aí escolho o que eu vou passar, mas passo um produto só. Daí, esses dias, tinha uma amiga minha, de 40 e poucos anos, começou, Dani, eu tô com acne, Dani, eu tô com acne, Dani, eu tô com acne. E aí, um dia ela grava um stories, bota 7 passos, 11 passos, sei lá, coreanos para pele. Eu digo, para agora! Tu tá sobrecarregando a tua pele. E eu falei, tu tá anulando uma coisa em cima da outra, porque daí ela passava uma coisa, outra coisa, outra coisa, só que ela passava o ácido, daí em cima do ácido, ela borrifava não sei o quê, e ácido para tu anular o efeito dele, tu passa água, né? A água neutraliza ele. Daí eu digo assim, teu ácido acabou de ir por água abaixo. Ele não ficou nem 30 segundos na tua pele. Então, assim, mas ela viu na internet, viu no YouTube, viu, né? E eu disse, é isso que tá te dando acne. Eu falei, para tudo, escolhe um, faz assim, faz uma rotina, passa na segunda esse, na terça esse, na quarta esse, até para não jogar produto fora, né? E aí ela disse, Dani, deu umas 2 semanas, ela mandou, Dani, parou minha acne. Eu te falei, a gente não sobrecarrega, porque daí tu entope os poros, né? Muito produto. Então, assim, na verdade, passou um produtinho de noite, eu lavo de manhã. E a guria, acho legal também, às vezes não passa nada. Às vezes eu fico 3 dias sem passar nada, me libera. Passo o creminho do olho, agora não fico mais sem o creminho do olho. O olho não. Mas o resto do rosto não passa nada. Não passa nem de manhã, faz só filtro solar, entendeu? Fica uns 3, 4 dias ali só no filtro solar. Porque também é legal tu sentir, até para tu sentir tua pele. Quando tu fica uns dias ali sem passar nada, tu consegue ver se ela tá mais oleosa, se ela tá mais seca, porque se tu faz aquele skincare bem ajustadinho, apertadinho, tu não sabe até onde é a tua pele, até onde o creme que tu tá passando, entendeu? Na verdade, eu acho que a dica mais valiosa de todas é procure uma dermatofuncional. Uma dermatologista. Tem que ter um profissional. Porque a pele, assim, é como tu disse daquele que te deu acne, que para tua mãe foi maravilhoso, né? O que tu passa não quer dizer que vai ser boa para minha pele, né? Pode ser ruim. Então, às vezes, a gente fica pegando dicas, né, com as amigas e não entende por que não funciona, mas é porque cada pele é uma pele. Então, o profissional vai poder olhar a tua pele, vai estudar a tua pele, vai te dizer o que é bom para ti, o que não é. E varia muita coisa, né? O teu fototipo, que é a cor da tua pele, se tu é mais clarinha. Tipo a Karine é uma pessoa que acho que não poderia usar um retinol na pele dela. Ela ia fazer uma reação, porque peles muito claras reagem muito fácil, né? Então, se a tua pele é mais clara, a idade que tu tá. Se tu pega muito sol. Eu tenho uma amiga minha que tem melasma. Ela tem 44 ou 45, guria, ela não sai, ela reclama, troca creme, faz tratamento, mas ela toma sol, às vezes tá 10 graus, 8 graus em Porto Alegre, mas aquele dia bonitinho de sol, ela já se posta lá, ela já puxa a blusa, já tá sem uma bermuda, ela ama sol. Ela diz pra lá e faz. Faz as pazes. E Dani, assim, né, o melasma, minha dermato pelo menos me explicou, né, não é só no rosto, assim, que passa filtro solar no rosto, é no corpo, é o secador de cabelo, é o banho quente, é o vapor do chuveiro. Panela de cozinhar. É o carro estacionado no sol, que vem aquele bafo quando tu entra. E eu acho que o meu melasma nunca melhora, porque eu só cuido da cara. O corpo, eu não passo protetor, eu tomo banho mega quente. Não, e assim, ó, quando a gente produz a melanina para ficar bronzeadinha, né, a gente tem que lembrar que a melanina, ela é uma proteção do corpo. Ela é um chapéuzinho escuro que vai em cima do DNA da tua célula da pele para prevenir câncer. Tá? Então, uma reação a uma agressão, na real, o bronzeado não é uma coisa, a gente adora,
mas bronzeado não é uma coisa saudável, né? É uma resposta a uma agressão. E quando a gente tem esse mecanismo de ficar bronzeado ativado, que vai lá, o melanócito, e faz o chapeuzinho para proteger o DNA, ele ativa uma proteína, e essa proteína é circulante no corpo. Então, se tu tem, e aí ela escurece todas as células, como defesa. Então, se tu tem melasma e tu pega sol no pé, a proteína tá ativada. E aí vai pro teu melasma igual. Entendeu? É. Dani, e a manchinha, aquela que fica branquinha, que perde o pigmento? Ela é a morte do chapeuzinho. Isso aí é dermatologista que tu tem que fazer. Tu faz um tratamento parecido com o do vitiligo. Ela não volta sozinha, tu tem que fazer um tratamento específico. Isso é excesso de sol. Quando tu tomou tanto sol e tu agrediu tanto aquela célula específica, que ela morre. A capacidade dela de pigmentar não existe mais. Então, não é um bom sinal. Eu tenho umas manchinhas dessas no colo. Até porque, né, gurias, nossa adolescência foi regada a raíto de sol, não combinar, né? Que era... Ai, que coisa linda. Depois saía tudo na toalha, né? Mas enquanto estava no corpo... A gente botava Coca-Cola para se bronzear. Sim, óleo. E... Não, na nossa geração para trás, é um desastre. Eu perdi uma amiga uns 10 anos atrás de melanoma, que é o câncer de pele, ela tinha minha idade. O câncer de pele mais agressivo que tem, porque ele faz metástase assim. Quando tu descobre ele, normalmente já tem metástase em algum lugar. E aí ela tomava sol, também estorrava, e ela tinha esse sinal nas costas que ela não dava bola e ele coçava, que é um dos sinais do me fugiu o nome, a gente tá falando melanoma, que é coçar e sangrar, né? E ser assimétrico e de várias cores no mesmo sinal. Ele ter várias cores ali dentro. E aí ela coçava, daí 1 ou 2 vezes sangrou, mas ela achava que... Não era nada. Quando ela descobriu, ela tinha metástase até no cérebro já. Ela tinha 34 anos. Então é bem, E ela era uma daquelas que... E ela era loira. Ela era bem clarinha, assim, do olho claro, e ela torrava. Ela gostava, assim, de ficar no sol, sabe? Então tem que cuidar. Não adianta. Eu ia falar uma coisa, agora a gente estava falando, me lembrei de uma... as manchinhas que a gente chama de mancha senil ou mancha de velhice, aquelas bem redondinhas que começam a aparecer na lateral, nas mãos, né? Essas manchinhas, na realidade, elas começam a aparecer a partir dos 40 anos, mas elas não têm nada a ver com velhice, tá? Elas são o resultado do acúmulo de sol que tu tomou durante a vida. Então, pessoas que não tomaram sol não vão ter essas manchas. Podem ter 90 anos e não vão ter essas manchas. Pessoas que abusaram muito do sol terão bastante dessas manchas. Então, quanto antes começar a tratar, menos manchinha a longo prazo. Elas começam a escurecer e ficar uma casquinha, assim, né? Elas vão piorando conforme a gente vai... É melanose solar que se chama. Fala, meu bem. Dani, para pessoas que não gostam de fazer procedimentos como eu, e nunca fui muito cuidadosa com esse negócio de creminho e tal, mas agora estou assim, 43 anos, estou no limite, né? Eu acho, do timing para poder fazer alguns cuidados. Assim, para quem não sempre dá tempo. Para quem não quer fazer um procedimento, né? Mais invasivo, sim. Mais invasivo, enfim. Então, tu falou em vitaminas, né? Tu falou em alimentação, tu falou em exercício físico, os creminhos, né? E que mais que é possível fazer? Tem, por exemplo, exercícios que é possível fazer, ou estimulações que não são invasivas? Tem muitas, assim, os exercícios, eu sou da linha que não acredita, tá? Porque tu fortalece o músculo até do rosto, da face, mas o ficar repetindo esses exercícios começa a fazer várias marcas na pele craquela, né? E
bastante gente hoje tem botox, nem consegue fazer o exercício. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem radiofrequência, que é um procedimento estético que eu faço, até que é um aparelhinho que tu passa, ele esquenta a pele, é super confortável, não tem desconforto nenhum. Meus pacientes brincam, Dani, tu pode passar o dia inteiro aqui fazendo, que eu só vou virando e tu vai pegando uma parte nova do meu corpo. Eu já fiz, realmente, não tem nenhum problema. É super tranquilo. Então, a radiofrequência esquenta, a gente fica ali com o aparelho de 40 a 42 graus, uma manoplinha, a gente faz o cálculo da área pelo tempo, então mais ou menos 5 minutos a 10 minutos numa bochecha, digamos assim, para as pessoas terem noção, né? E aí, esse calor, esse esquentar, faz uma produção de colágeno, porque a produção do colágeno, ela sempre vem de uma inflamação, o bioestimulador inflama a pele também, né? Tem o microagulhamento, que é aquele rolinho cheio de agulhinhas, que as pessoas acham que é um horror, que dói, que não sei o que. Não é, é que a mulherada vai com a cara ensanguentada, que não precisa aquele sangue todo para a coisa funcionar, para Instagram tirar foto e apavorar todo mundo, não é assim. E fica daquele jeito, né? Eu já fiz, minha pele tá super sensível, eu não fiquei assim. Não fica, gente. E eu digo sempre assim, não façam sozinhas em casa, porque tem muita gente que compra o rolo. Eu tô em vários grupos do Facebook ainda, de mulheres maduras, disso, de aquilo, e elas se dão dicas. Quando elas começam a falar de que se microagulham em casa e passam não sei o que em cima, eu digo, Senhor Deus do céu, por que, gurias? Tu passa o rolinho e ele faz muito micros furinhos na pele, tá? Tudo que tu pinga na pele, permeia, entra, uma média de 500 a 600 vezes mais do que se fosse só um creme passado na superfície, tá? Então, assim, tu tem que ter uma asepsia muito boa para tu fazer isso. A gente limpa com produtos específicos, porque a pele, ela tem as suas bactérias normais, né? Do dia a dia, ela é sujinha, né? A gente passa a mão nas coisas, coça aqui, passa aqui, pega, não sei, quando vê, tá toda hora manipulando a poeira, a poluição. Então, assim, tem um passo a passo antes de microagulhar. E depois que tu microagulha, tu joga a agulha fora e na próxima sessão tu pega a outra. O que a mulherada faz? Faz sozinha em casa, acha que tem que fazer a sangueira, pinga qualquer coisa em cima, guarda o dispositivo para fazer de novo, aquele sangue parado, aquela coisa toda ali, né, sujando e contaminando, para fazer daqui a um mês de novo. Então, a chance de tu contaminar e fazer uma coisa bem séria no rosto e ter que fazer depois um tratamento de antibióticos e um monte de coisa é bem alta. Então, eu sempre que eu vejo, assim, alguém ensinando, assim, microagulhar sozinha, eu saio da onde eu tô aí, eu posso estar na pressa, eu paro tudo, de não, essa aqui eu vou ter que responder, porque não tem como, né? Tipo, gurias, pelo amor de Deus, não façam isso, o risco disso é muito alto. Outra, vocês podem manchar a pele, porque daí machuca, né? Porque tem uma pressão específica, tem um número de vezes, tem um sentido, tem uma técnica, né? Sim. Para fazer isso, não é pegar e ficar passando de qualquer jeito. Então, mas assim, eu adoro microagulhamento, funciona muito para flacidez, para ruguinha que já tem, para melasma, porque daí a gente pinga os ativos despigmentantes em cima do melasma, funciona bastante. É para isso que eu fiz. Eu gosto bastante do microagulhamento, eu uso bastante, inclusive eu tenho muitos homens que fazem microagulhamento. Eles gostam bastante, é um tratamento, assim, homem, quando não é pós-operatório, eles gostam desses tratamentos de face, assim. Gente, a gente podia ficar aqui a noite inteira perguntando coisas para Dani, né? Mas vamos nos encaminhar para liberar ela, e vocês têm, assim, mais uma pergunta, uma... Eu teria um universo de perguntas ainda para te fazer, tá, Dani? Mas eu acho que tu podia, na verdade, dizer como que as pessoas podem te encontrar, como que tu tá no Instagram, se tu abre para tirar algumas dúvidas. Então, como que as pessoas fazem? Ótimo. Ela tá sempre fazendo muitos vídeos lá com milhões de dicas no Instagram dela.
As gurias gostam, gurias é uma troca, porque às vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu penso, isso aí é uma dúvida que eu ouço bastante. Daí eu já abro a câmera e já faço vídeo para responder para todo mundo. E aí, às vezes, eu dou uma dica e é muito engraçado, porque daí vem dicas ou de colegas, outras físicos, dizem, Dani, tem isso também, ou faço tal coisa, funciona. Ou até das próprias pacientes, dizendo, Dani, meu médico me mandou fazer tal coisa e foi bárbaro, daí eu já... Se é uma coisa que não faz mal a ninguém, se é uma orientação médica específica, eu não falo nada. Mas se é uma, o ômega 3 com o óleo de prêmula que eu descobri, porque eu fiz um vídeo de segurança, pelo amor de Deus, se alguém souber alguma coisa que não seja o Rocutan, que usou e funcionou, uma coisa que passe, uma coisa que tome, qualquer coisa. Eu tô topando, porque eu não quero ter que tomar Rocutan de novo. Daí uma amiga minha, da área da estética, disse, Dani, eu tentei isso e funcionou. Eu falei, vou tentar. Aí na hora já fui ali para Panvel pedir, porque... E funcionou. Então é uma troca. Sempre vem ideias. A gente fala uma coisa, sempre vem o retorno disso, né? Eu aprendo com as pacientes também. Não, eu fiz a minha pergunta, era essa, se tinha solução para quem não quer fazer nenhum procedimento. Existe milagre. Invasivo. Alguma alternativa de deixar a pele um pouquinho mais viçosa? Assim. Tem os peelings químicos que daí, dependendo da tua pele, eu usaria um mais sutil, né? Ou a gente faz uma vez por mês, uma coisa um pouquinho mais agressiva que descama mesmo, mas assim, no verão, nem pensar. Porque no verão, mesmo que tu não vai pra praia, tu não tome sol, é muito quente, né, guria? Sol de deslocar o bafo, o risco de manchar ou de machucar a pele é muito alto. Então, eu paro de fazer peeling ali por setembro, início de outubro, eu volto só depois da Páscoa. Depois da Páscoa eu volto. Porque daí a mulherada também vai pra praia na Páscoa, né? É aquela última praia que todo mundo sempre vai antes do inverno, mas o peeling também, ou para peles clarinhas, daí o que eu faço? Eu pego um ativo não tão agressivo e faço várias sessões semanais ou quinzenais, eu deixo elas mais perto e repito mais vezes, entendeu? Daí dá um resultado legal também. Opa. Fala. Ô, Dani, tu falou que trabalha ainda, né, com bastante pós-operatório. E uma das coisas que eu fiquei pensando é, por exemplo, na cicatriz de cesariana. Se tem coisas legais assim, para clarear, para qualquer coisa. Porque, tipo, a minha não ficou muito bonita, senão eu nem faria essa pergunta, mas a minha não ficou muito legal, entendeu? Não me incomoda, mas é um... Quanto tempo tá o bebê? 1 ano e? 1 ano e meio. Tá. O que acontece com a cicatriz, tá? A cicatriz, ela é uma angústia para todo mundo. Só que a cicatriz, ela só está madura, que a gente diz, ela atingiu o auge dela com 2 anos. Até 2 anos, ela ainda afina e ela ainda clareia. Então, a gente só faz alguma intervenção depois dos 2 anos. E aí todo mundo fala, mas o Dani, tipo, tu, né, tô com 1 ano e meio, mas eu vou te dizer que é inacreditável, mas melhor ainda. Melhor. Ah, que bom, que bom. Então, assim, espera os 2 anos e aí vê, mas tem bastante. Microagulhamento é uma coisa que tu pode fazer na cicatriz para melhorar ela. Se faz microagulhamento na cicatriz. Mas aí, Dani, só depois dos 2 anos. Eu acho que entrando naquela questão que tu disse, né, que a gente vai sempre poder melhorar e nunca mudar, e nunca é tarde, né, para começar a fazer alguma coisa. Não, nunca é tarde. Eu tenho muita paciente que chega para mim, assim, já na casa dos 60, ou até mais, às vezes, guria. Tem pacientes com 70, 70 e pouquinhos. Ai, nunca fiz nada, não sei se adianta agora. Sempre melhora, gurias. Claro que vai melhorar menos que se tivesse começado antes. Vai ser um processo mais lento, mas sempre melhora. Tudo sempre melhora. Porque é sempre melhor fazer alguma coisa, né? E tem coisas que se somam, como eu digo, né? Não faço nada. Se eu começo a fazer uma academia, mesmo que seja uma vez por semana, mesmo que seja uma coisa leve, um pilates, uma vez por semana, daqui 3 meses, o meu corpo vai ser melhor do que ele é hoje sem fazer nada, né?
A alimentação é a mesma coisa, você começar a cuidar a janta, né? O resto não, mas tu vai começar a ver mudanças, entendeu? Só que depois dos 40 a gente faz um platôzinho bonito ali. Sim. Mas a coisa fica bem mais difícil. Mas a gente consegue, claro que sim. Tu sempre tem um ganho. Agora, Por mínimo. a intensidade desse ganho tem uma série de fatores que vai interferir nela. Aí entra trabalhar a expectativa do paciente. Sim. Tem gente que eu vejo que quer resultado de cirurgia plástica. Eu digo, então nem perde, eu não vou conseguir te ajudar nisso. Sim. Vai fazer uma plástica. Ai, mas eu tenho medo. Eu conto como é que é todo o processo. Digo, mas assim, ó, tu vai ter os médicos só para ti, num hospital particular, com tudo super, né? Então, assim, tem vários critérios que tu tem que preencher de exames e tudo para tu entrar numa cirurgia. O anestesista estaria te acompanhando full time, então é super seguro. A pitoca aqui, a hamster tá assim, ó. Quero ver depois como é que eu vou pegar ela. Gente, então, assim, né? Nós temos que encerrar, porque esse episódio vai ficar gigante. A Dani aqui está nos dando uma aula, dicas maravilhosas. Então, assim, né? Procurem ela lá no Instagram, Daniela Brondani. Dani Brondani, tá? Dani Brondani. E aí lá vocês procurem ela, consultem, ela vai deixar a pele de vocês incrível, maravilhosa. Mas não vamos segurar ela aqui, que ela tem 2 baby lá, ela tem uma hamster andando pela casa. Eu tenho uma hamster solta na casa. Então, essa né, foi ótima. Vamos nos despedir. Dani, obrigada. Então. Obrigada eu que agradeço por esse mesmo. O papo foi ótimo. Dani, obrigada. Eu tive que dar uma paradinha aqui. Tem alguém. Não, capaz. Ele tá odiando, leva ele para lá, tá tudo ótimo. Esse papo de mulher tá muito chato para ele, leva ele para dormir. Tá. Não, Tchau. E assim. Beijo. Então a gente se fala. Tchau. Tchau. Dani, brigadaça por Capaz, Ju, eu que agradeço. Adorei, gurias.